Pessoal, Bitcoin mantém tendência de alta no gráfico de 4 horas, tendência de baixa no gráfico diário. Hoje ele vem testando aí uma resistência, que é esse canal de baixa. Aliás, é aqui, perdão. Então ele tem ainda um pouquinho mais de margem para subir, até os 17, 18 mil dólares, que é aquele alvo de curtíssimo prazo que a gente comentou esses dias atrás, né? Mas eu estou esperando o fechamento do dia de hoje, porque hoje nós temos dados importantes, que é os dados de inflação. Presta atenção na média 8 semanal. A média 8 semanal ela já está na porção inferior, né? A porção inferior desse canal. E quando ele está na porção inferior desse canal, significa que ele está acelerando a tendência de baixa, né? Ou seja, as altas do gráfico de 4 horas que a gente está enxergando agora recentemente, ela teve um rompimento que a gente chama de barra de sinal. Então a gente tem uma barra de sinal que foi rompida hoje, né? Não fechou ainda o dia, obviamente essa barra vai fechar só às 9 horas da noite. E logicamente amanhã e quinta-feira e sexta-feira e assim por diante, a gente vai ver como vai andar aqui. Se ele subir aqui e conseguir romper a média 8 semanal, eu vou ficar comprado em Bitcoin até ele buscar os 20 mil dólares no curto prazo. Caso contrário, se ele não tiver confirmação, eu vou operar apostando em mais continuação de baixa, tá? Até porque eu acredito que ele está fazendo um pullback para continuar caindo. Eu ainda estou com viés baixista. Por quê? Porque no curto prazo nós ainda estamos na parte inferior desse canal de baixa, tá? Então na parte inferior do canal de baixa, o que acontece muitas vezes é que antes dele voltar a ter uma reversão, né? E para ele ter uma reversão majoritária, ele precisa romper inevitavelmente esse topo anterior aqui, segurar e voltar a subir. Então isso aqui são vários dias, né? Praticamente 4 meses de movimento. Né? Então, um movimento como esse daqui levaria, por exemplo, 4 meses. E nos próximos 3, 4 meses, pessoal, eu não tenho nenhuma garantia de que o mercado vai voltar a ser um mercado altista. Então, eu sigo majoritariamente líquido, majoritariamente vendido, majoritariamente fora do mercado. 20% apenas do meu capital está comprado em Bitcoin e Ether. E o restante está em dólar, token dolarizado, beleza? Bom, senhores, vamos lá. Aqui, ó, tá? IPC o núcleo do IPC, ou dados de inflação de núcleo, que desconsidera todos aqueles dados de inflação mais variáveis, mais voláteis, né? Como alimentação, energia e assim por diante. Então, o núcleo da inflação, o mercado espera um arrefecimento de 6,3 para 6,1. Se ele vir acima, se a inflação vir acima, o mercado vai derreter. Se ele vir abaixo disso, o mercado pode ter mais um respiro de alta e um período um pouco mais prolongado de alta, que poderia trazer o Bitcoin para os 20 mil dólares, tá? Além disso, pessoal, nós temos os dados de inflação. Então, os últimos dados saiu 7,7%. Com a elevação da taxa de juros, o governo americano, ele quer, e o Banco Central americano, ele quer fazer com que a inflação caia para 7,3%, perca alguns pontos percentuais, tragam ele para baixo e a favor da contração econômica. Então é aquela história, né? O governo americano, o Banco Central americano utiliza da ferramenta de deflação, que é basicamente elevar a taxa de juros para que tenha menos empréstimos e que para o mercado não consiga mais crescer temporariamente ou tenha uma fase de recessão ou contração econômica. Então, quando os dados estão aliados ao contexto de contração econômica como nós estamos, ou seja, se eles vierem abaixo de 7,3, aliás, acima de 7,3 ou abaixo de 7,3 seria o ideal, tá? Para o mercado ficar mais otimista, se a gente ver o IPC vindo abaixo de 7, por exemplo, vocês podem ver uma alta temporária hoje acontecendo ainda hoje à tarde, tá? Ou uma continuação da alta de curto prazo, de curtíssimo prazo, no caso, né? E o IPC mensal, então, também, se ele vier mais para baixo, abaixo do que o mercado espera, ele também seria uma notícia muito positiva. Ruim para os mercados ruim para a economia geral, bom para os mercados. Abaixo, a favor da contração econômica, abaixo da contração, ótimo. A gente vai ter basicamente isso, tá? Bom, senhores, pessoal, deu agora aqui os dados de inflação, ó, vocês já estão vendo uma estourada de alta
do Bitcoin. Provavelmente a inflação veio mais controlada, então é isso aí mesmo. A inflação veio abaixo do esperado, a favor da contração econômica, né? Então ela veio bem mais arrefecida que o mercado estava esperando, e aí nós temos esse movimento de alta. Esse movimento de alta é bastante importante, bastante interessante. É o rompimento da média 8 semanal para cima. No curto prazo, provavelmente vai buscar os 20 mil dólares até o final de semana. Se ele manter essas informações positivas, acho que o mercado pode se empolgar. E tem um outro detalhe muito importante em relação ao Bitcoin. Se as pessoas se manterem com medo de insolvência das corretoras, vocês podem ver o fenômeno de uma troca de mãos de dinheiro de interesse de comprar Bitcoin novamente, né, trocando altcoins por Bitcoin, tá? Até onde o preço, no caso dessa situação, pode ir? O caso do Bitcoin, a moeda da praia. Então, se a gente colocar nesse canal de baixo, ele estava né, para acelerar a tendência de baixa, mas agora ele enfraqueceu por conta de mais um arrefecimento. Lembrando que geralmente esse tipo de movimento dura só um dia. Nos outros dias a gente pode ter uma devolução dessa alta de hoje, porque é um período volátil, mas o mais importante é triângulo simétrico. A metade do triângulo simétrico é o alvo de curto prazo agora, à medida que ele consiga romper. A tendência é que ele venha buscar aqui os 19.800 dólares a 20 mil dólares aqui, tá? Os 20 mil dólares é o alvo, então, desse movimento do Bitcoin à média da praia. E o Ethereum Delamain, mesma coisa, rompimento da média 8 para cima, é uma barra de sinal. Dá para entrar nela agora? Até dá. Passou dos 1.320, até daria para entrar. Detalhe importante, é uma barra de sinal, então ela precisa de confirmação de alta, ela precisa de continuação de estímulo de compra, para ela vir fazer a perda desse topo anterior aqui. Se ela perder esse topo anterior aqui, a gente vai ter algumas semanas, possivelmente algumas 8 semanas de alta, tá? Então, se ele romper aqui, a gente pode ter um caminho aí de uma possível reversão, tá? Como eu acredito ainda que ele vai testar esse fundo anterior aqui, eu ainda fico um pouco mais comedido, mas já avalio, por exemplo, prover liquidez aí para os mercados para tentar pegar esse movimento até esse primeiro alvo aí dos 1.680 dólares, beleza?